o que eu pensei é que eu vou colocar o verde mais claro, né? Eu pensei em fazer o próprio caseado aqui, fazendo essa... Eu pensei em vários pontos aqui na realidade, né? Aí vamos falar um pouquinho sobre como é que eu penso, como é que eu idealizo os pontos para os meus trabalhos, né? Eu sempre vou pensar da seguinte forma, né? Eu vou buscar pontos que sejam mais usuais, mais simples, que mais se utiliza, que a gente domina bem e que a gente consiga fazer e dar um bom visual. Então, quando eu comecei aqui, eu pensei em fazer o ponto mosca, acabei fazendo a margarida. Aqui eu já tinha ideia de fazer o caseado, aqui pensei até em fazer o chevron, sabe? Em fazer uma cabecinha aqui, juntar um pouco mais aqui, mas eu acho que não vai ficar de acordo com aquilo que eu idealizei e pensei, né? Nesse aqui a gente vai fazer o mosca, depois vai jogar um pouco mais de pontinhos, vai fazer meio desencontrado também. E aqui eu vou então fazer o caseado, mas partindo sempre desse único ponto aqui, ó. Pra gente formar esse triângulo, que ele forma mais ou menos um triângulo. Não tem que ser uma forma bem definida, né? Vamos pensar que é um pinheiro e que as folhas, elas não são iguaizinhas, e a gente vai brincar conforme a gente riscou. Se não riscou legal, o mais interessante é você arrumar, né, na hora do bordado. Então eu vou prender minha linha aqui, e aí depois é que eu vou pensar em fazer os acabamentos, as bolinhas e tudo mais, né? Quando eu prendo aqui, eu só marquei, eu vou pegar umas tramas aqui do tecido, que esse aqui é aquele próprio para pintura, e prendi e vou vir aqui para o direito e vamos lá começar aqui o caseado e ver como é que ele vai ficar. Acho que vai ficar bom. Se não ficar bom, César, o que a gente faz, César? Desmanta. Até com sonoplastia. Ele gosta, né, gente? Não é ele que tá desmanchando, né? Vou pôr ele para desmanchar. Hein? Eu estou usando a linha número 215, que é a mais clara que eu escolhi dessa cartela. E você pode, claro, usar outros tons que você tem aí, né? E vai ficar bonito também, tá vendo? Então eu tenho que segurar para não deixar a mão, né, remontar. A gente vai fazer aqui no preenchimento. E o último aqui. Sempre coloco aqui do ladinho para prender e pronto, ó. Foi isso que eu pensei. E aqui como a gente tem duas opções aqui, ó. Ou pega aqui por dentro do anterior, como se eu estivesse fechando. Vamos ver se vai dar certo. Ou senão eu tenho que fechar, deu. Poderia fechar o caseado e começar novamente. Mas deu, eu peguei aqui por dentro como se eu passei por cima mesmo, né, do anterior. E assim a gente vai compondo aqui o nosso trabalho. Eu tô usando sempre o mesmo ponto aqui de base aqui embaixo, né, para formar esse triângulo. Aí ele tem aqui o que eu vou fazer? Ele tem uma outra parte aqui. Eu vou passar por cima e depois a gente borda o tronco, né? Aí o tronco vai ficar por cima, põe por baixo, deixa aqui, ó, a gente vai deixar uma parte que fica uma parte como se estivesse por baixo, não é?
O caseado é um ponto muito versátil. Ele tem, eu esqueci agora quantas variações ele tem, mas ele tem muitas. Eu esqueci, agora tem uma apostila que tem as variações de alguns pontos. Eu esqueci agora nesse momento quantas. Ó, eu gostei, gente. O que vocês acham? Depois a gente pode colocar aqui nas pontinhas, aí vai ficar bem que nem árvore mesmo de Natal, né? Mas eu achei que ficou interessante. Depois a gente pode vir jogar alguns pontinhos em cima para fazer uma chuvinha de folhinhas, né? Beijo de Portugal. Beijo para vocês também de Portugal, gente. O que você pode fazer também, poderia fazer aqui com margaridas, também ficaria bonita a opção.
eu vou pular aqui um pouquinho, para quando a gente colocar o tronco aqui, eu vou passar por cima. E aqui a gente faz como que se estivesse entrando, tá bom? A gente brinca assim um pouquinho. Laço aqui, ainda tem um pouquinho de linha, dá pra dar uns 2 pontinhos aqui, pra gente arrematar, não é? Ó, laço pro lado esquerdo. E aí eu consigo fazer da minha direita pra esquerda. Eu vou fazer o último aqui. Esse tecido aqui, gente, tá bem grossinho. Então, dá pra gente fazer sem o bastidor. Toma cuidado pra não repuxar. Eu já senti ali no tronco, eu vou ver isso aqui com vocês. Quem me conhece sabe que eu não tenho nenhum problema com relação a desmanchar. Ninguém gosta de desmanchar, né? Vamos combinar. Eu também não gosto. Mas se tem que desmanchar, o que a gente faz, César? Corta. Aí eu cortei até que eu achei que eu tivesse cortado errado. César me deixou até emocionada. Agora tá ficando linda. Ó, tá vendo? Então, eu prendi bem aqui. E aí, eu tirei aqui do bastidor, assim. Tá vendo aqui, ó? 1000 pessoas no Olha Face, que é maravilha. legal. Tá vendo aqui, ó, que eu tirei do bastidor? Isso aqui, com certeza, no passar, ele vai melhorar. Mas isso é porque pôs um pouquinho, e deu uma repuxadinha. Às vezes, se o bastidor não tá muito esticadinho, se apertou um pouquinho mais o ponto, mas é normal acontecer isso, não é porque repuxou. Isso aqui é porque tem a linha no tecido, ela vai fazer com que acabe ficando um pouquinho ondulado o tecido, tá vendo? Mas quando a gente estica um pouquinho, volta aqui, ó. Tá bom? Mas se você sentir que começou a repuxar demais, aí a gente tem que desmanchar. Você desmancharia? Se realmente tivesse muito problemático aqui, eu desmancharia. Aqui não tá problemático, não tá nem nada. Por isso que é bom a gente também tirar um pouco do bastidor e tá sempre observando para ver o que acontece, né? Então, olha, facinho, né? A gente fez o quê? É o mesmo ponto, veja você, o mesmo ponto, mas com uma outra visão, não é? Outra visão do seu trabalho, né? Então, eu vou pegar aqui essa cor mais escura, que é 212. Olha que incrível, né? 215, 212. E essa aqui é 211. Olha só os tons das linhas, né? Eu fui lá na cartela para montar essa cartela aqui. Fui lá olhar, falei, então elas conversam. Aqui a gente vai fazer um pouquinho, então, o ponto mosca. Vamos fazer o ponto mosca. Só que assim, gente, eu já falo logo que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer o ponto mosca bagunçado. Mas a gente vai fazer. Eu gosto de fazer ele bem certinho, né? O ponto mosca a gente começa assim, eu vou pegar essa parte aqui um pouco mais comprida, a gente começa sempre nessa ponta aqui para ir puxando os pontinhos, né? Eu não vou começar aqui, porque senão aqui vai ficar ao contrário, não é? Então, olha aqui, gente, o ponto mosca, normalmente, a gente faz aqui ele vamos falar de ponta cabeça, né? E o primeiro aqui eu posso começar ele bem comprido e puxar. Aqui ele tá com uma abertura e eu vou tentar puxar. Eu não vou seguir, eu quero fazer ele meio descabelado. Eu vou fazer um pequeno.
Tá vendo, gente? Ó, eu quero fazer bagunçado mesmo. Não quero fazer certinho. Porque esse pinheirinho não é certinho. Ó, e assim mesmo, ele não ficou tão bagunçado como eu queria. Ele está mais certinho. Eu não consigo fazer tão bagunçadinho. Mas aí são as opções dos pontos para você utilizar, né? E aí você vai brincar com eles. E agora não tem jeito. A gente tem que arrematar, até porque eu peguei uma linha suficiente para fazer só esse galinho, que é o mais indicado, para que a gente não fique com muita linha, né? E não fique com muito desperdício também. Pra gente não, eu principalmente não me perder tanto com as linhas, eu sempre fiz isso quando eu bordei muito ponto cruz na minha vida. Eu desenrolo aqui a medida que eu quero, aí eu tiro aqui, olha, eu peguei um pouquinho a mais que 2 cotovelos para dobrar a linha, pouquinha coisa. Ó, tiro uma. Eu brinco com minha irmã, eu fico mais feliz do que a G com a agulha na mão, Tá certo. Ó, e aí eu puxo aqui um fio só. Então, esse restante da linha, ele tá preso aqui na meadinha. Que legal, ó. Aqui na meadinha, depois é só enrolar aqui e aí eu não perco a linha, porque às vezes ela fica solta e aí eu não sei, ó, tá solta essa linha, eu não sei qual é a numeração, porque não tá mais aqui na mesa, não tá tão bagunçada a minha mesa, não ficaram bonitas, né? E eu escolhi esse tom de verde, que é um tom que lembra o Natal, mas como eu disse, se você não colocar muito brilho, você pode usar em outras épocas, né? Esse pinheiro pra mim é a clássica árvore de Natal, lembra a minha infância. Isso. Estou cada vez mais apaixonada por esses bordados. Que maravilha! Ó, vou pegar aqui. Eu também me apaixono cada vez mais pelo bordado e pelos trabalhos. Saiba que eu penso com muito carinho. Vamos lá começar. Muito carinho. Olha, vamos lá começar. O ponto mosca, eu gosto de trabalhar e aprendi ele pra frente de mim, entendeu? Pra frente. Então, eu tenho que fazer o primeiro corpinho do ponto e fazer a abertura da asinha aqui na direção onde está a linha. Eu vou fazer aqui junto, porque eu não vou dar abertura, eu estou bagunçando o ponto. Se eu fosse fazer o mesmo tamanho que eu dei aqui, olha, que esse aqui tá um pouquinho mais de meio centímetro, eu teria que abrir, obrigada, ó, eu teria que abrir aqui, aí vai ficar o primeiro ponto, a linha pra frente, eu vou fechar. Só que aqui eu não quero fazer ele certinho, eu quero fazer ele meio bagunçadinho, então eu vou fazer ele junto.
Oi. Parecido com o pé de galinha, né? Isso. O pé de galinha, ele é feito por etapas, ponto a ponto, né? Aqui a gente vem e fecha, ó. Quando eu ponho a linha pra frente, o avesso dele vai ficar como um Vzinho, ó. Aqui eu tô fechando ele um pouco mais, ó. E aí eu vou dar uma abertura aqui, ó. Vou vir aqui, eu estou fazendo ele assim bagunçado, porque eu quero que fica, né, mais as folhinhas mais compridas, mais curtas, né? Tá vendo, ó? Essa é a ideia que eu tive aqui para fazer com esse ponto. Esse outro aqui, nós vamos fazer mais ou menos assim, só que eu vou fazer o haste aqui, todo o haste, e depois a gente vai jogando pontos. Ah, gente, eu que amo vocês demais. Você não imagina como tem me ajudado. Tenho depressão e quando tento bordar sinto melhor. Que beleza. É que nem eu não tava muito legal. Aí eu fui lá, gente, passei uma base nesta carinha, arrumei esta carinha, passei um batonzinho, como diz
a minha amiga E essa linha parece Malu, mais escura que a saúde, né? Vamos passar saúde na boquinha. Oi? 212, 211, 215, tá vendo? Esse pinheiro E tá aqui, maravilhoso, vamos lá. todo bagunçado, perfeito. E esse daqui, olha, agora eu vou trazer pra, Lindo bem de demais. pertinho, esse daqui, ó, deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Santa Cruz, Vitória, Bahia. Eu usei este, eu usei este Boa Vista, Minas Gerais. e usei este aqui, ó. Então, eu fiz a combinação desse aqui, ó, aqui. Ainda falta continuar aqui. E o tronco, eu usei esses dois. Ó, o tronco eu usei esses dois. Aí fica a seu critério, né? Se você não tem exatamente essa mesma cor, 369, que eu até errei aqui, é só passar um álcool e tirar aqui, e escrever novamente, né? Você usa uma cor que você tem aí para dar uma claridade. Vou pôr mais alguns pontinhos aqui, mais assim, menorzinho, só para perder um pouquinho e pronto. Mãe. E o branco, que é o branco 2, branco off. E está assistindo. Então foram essas cores que a princípio eu escolhi. E por conta de ser Natal, gente, eu escolhi essas duas cores, dourada e prateada, pra gente jogar alguma coisa aqui. Eu ainda não tive tempo de fazer aquele teste que eu falei pra vocês com o nó francês, porque essa linha aqui ela é metalizada, não tem marca. Eu comprei recentemente, paguei baratinho, não paguei caro. Paguei, acho que foi que 3 e pouco, R$4 cada uma. Pelo trabalho que realiza. Boa Muito noite. obrigada, boa Beijo de noite. Santa Fé do Sul. Muito obrigada. Tá vendo? Ela não tem marca. Tava assim na gôndola lá do armarinho aqui em São Paulo, um grande armarinho. Eu estava em bairro, eu não estava lá no centro e comprei essa aqui, tá bom? Mas se você não tem, gente, usa outras. Tem umas aqui essa aqui da Coats Corrente, a Anchor. Marrom, que número? Não deu pra ver. A marrom aqui, ó. 351 e 369, né? 351 é a base que eu usei aqui. Aqui a gente fez o ponto por litro e fez o haste, né? E depois eu joguei o 369. Esse aqui, ó, tá vendo? É quase um dourado, ó. Então esse aqui, essa mesma numeração 307 tem na Moliné. Tá vendo a diferença? Ó? É um amarelo bem que dourado. Então ele dá pra você usar. Olha que bonito que fica aqui no vídeo. Dá pra você usar também, não a perlê, tá? É que eu não tô aqui com a numeração agora da Moliné, teria que procurar lá na caixa, né? E a pessoa quase não tem linha. Então, você pode usar esta cor aqui. Ah, mas eu quero bordar só com a linha perlê. Pode bordar com a linha perlê. A linha perlê é uma linha que não desfia. Esta aqui é número 8, tem outras gramaturas, mas eu não tenho. A perlê eu tenho somente a número 8, tá bom? Assim, de uma cor, da cor corrente, marca e tal. Beleza? Tá bom? Certo? Caseado, margarida, nó francês e ponto atrás. Aço. Aqui são pontinhos retinhos que você vai brincar um pouquinho. É isso aí, pessoal, com a gente. Legal. Depois eu vou voltar e fazer aqui com esse, que a linha não vai dar, ó. Então, eu vou subir aqui. A gente dá uma escondidinha. Sobe um pouquinho.
Tá vendo, ó? O avesso, ele não está assim perfeito, mas ele tá limpo. Abraço recheado de gratidão. Ó, depois eu arrumo aqui, eu vou esconder a linha, ainda dá pra fazer mais alguns pontinhos, tá? Então, aqui a gente só se toma esse cuidado de arrematar bem as cores, as linhas, para que você tenha a ideia de que é uma toalha e vai ser lavada, né? Ser jogada lá na máquina e tudo. É normal, gente. Não adianta você falar assim, ai, não vou usar. Tem que usar. O que você faz, o que você presenteia, o que você comercializa, a pessoa vai usar e é para esse fim mesmo, né? Queria horas com vocês, amo essas aulas. Obrigada, gente. E essa linha aqui, gente, eu fiz o teste, já contei várias vezes. E eu já coloquei, tinha uma toalha azulão. E eu fiz um bordado. Obrigada, gente. Eu fiz um bordado aqui assim central. Eu coloquei tanto na Cândida que ela ficou branca e o bordado ficou lá. Claro que ele perde um pouco o brilho da linha por conta de uso, lavagem, ainda mais colocando na Cândida, né, para clarear. A toalha ficou branca, mas o bordado, a linha não desbotou. Então, esse foi o teste que eu fiz, né, da linha alguns anos atrás. Eu precisava fazer novamente, mas eu não sei. Então, a gente tem que tomar um cuidado, mas vamos sempre ter a ideia de que vai lavar e precisa ter um avesso bem pertinho.